Então, primeiro fator, não se planejar para a prova. Quando as pessoas vão fazer uma prova, muitas vezes elas não se planejam, elas não planejam o estudo delas. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo disso são as pessoas que vão fazer concurso. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Quando eu fui fazer concurso pela primeira vez, eu estudei muito, muito mesmo. E me organizei. Só que assim, diferente das outras pessoas, eu não tinha começado no tempo certo. Então, toda prova que você for fazer, toda atividade difícil que você for fazer, você tem que despender tempo para estudar aquela atividade. Você tem que entender que muitos assuntos eles precisam ser vistos com antecedência, para que quando você chegue naquela avaliação, você já esteja tranquilo. Se você pegou um assunto na hora da sala de aula que é difícil para você e que você não está entendendo naquele momento, não deixe isso de lado. Comece a buscar compreender aquele assunto desde o dia que você teve dúvida nele. Não deixe para depois, porque na hora da prova, muitas vezes você não tem tempo para estudar. Aqui com os meus alunos, por exemplo, acontece o seguinte: eles geralmente têm uma semana para poder fazer, para poder estudar para a prova. Geralmente são duas matérias, e para alguns alunos é uma semana inteira de provas, certo? Então, muitas vezes eles querem estudar em cima da data. E em cima da data da prova não tem como você estudar. Você precisa se planejar antes. E se, por exemplo, você tem uma semana de prova, você não tem tempo hábil para você ficar estudando dia a dia. Por exemplo, algumas vezes eles têm que estudar 4 capítulos a 5, pelo menos, de, é, de assunto para poder fazer as provas. Tudo isso para um dia só, certo? Como são 2 provas por dia. Então, o que acontece? Se você for estudar, por exemplo, 3 capítulos de uma matéria como história, onde você tem textos enormes para você ler, para depois você tentar entender alguma coisa e depois você ter noção para poder fazer a prova. Muitas vezes, nessas semanas de prova, os alunos não conseguem, é, como é que se diz? Eles não conseguem associar todos os assuntos que estudaram, porque a leitura foi muito grande. Agora, se você pega isso e você quebra em pedaços, você quebra essa leitura em pedaços, você lê, você para resumir, certo? Aí você consegue, dali, captar muito mais um assunto do que se você demorar muito tempo. Outro erro que as pessoas cometem antes de fazer uma prova difícil é justamente não categorizar os assuntos. Ou seja, você precisa saber que existem assuntos que são mais fáceis e existem assuntos que são mais difíceis. Você precisa categorizar esses assuntos. Tipo assim, os mais difíceis eu vou estudar primeiro. Isso aqui é difícil para mim, isso é difícil e isso é difícil. Eu tenho que estudar. Se eu tenho 30 dias para estudar isso, o que é mais difícil eu tenho que começar 30 dias antes. Eu não posso deixar para 15 dias antes da prova. E o que é mais fácil, eu vou estudando ali no final. Porque o que é mais fácil, eu já sei. Eu já fiz atividades a respeito daquilo. E não é difícil para mim. Logo, eu vou me importar com aquilo que verdadeiramente é difícil. Ok? E quando você começa a praticar essa organização antes da prova, quando você categoriza os assuntos que você vai fazer entre os mais importantes e os menos importantes, você acaba fazendo a prova com tranquilidade. Agora, um outro fator também que faz com que as pessoas fiquem nervosas na hora da prova. Muitas vezes, e esse aqui eu vejo que é a maioria das pessoas. Até hoje, eu nunca vi um fator que deixasse as pessoas tão nervosas quanto esse. É a pressão dos familiares quanto à questão dos estudos.
Muitas vezes a sua família ela quer que você dê sangue para você poder estudar. E verdadeiramente você tem que ter um esforço para você poder estudar. Porém, você não pode fazer da prova uma coisa que vai te matar. E por que eu falei que a prova pode ser uma coisa que vai te matar? Porque muitas vezes você sente medo da prova como se ela fosse uma assassina, certo? Então, você tem que ter essa noção de que, independente dos seus parentes quererem que você seja aprovado numa prova, você precisa fazer a prova com tranquilidade. E caso você vá perder na prova, ou caso você perca na prova, você tem que ter a noção de que você vai ter outra chance de poder passar. Às vezes você não tem, né? Às vezes é um concurso público, você não consegue passar, e você precisava passar daquela vez. Às vezes é a última prova do ano e você acaba repetindo de ano, mas o que é importante de você entender é que você vai ter outras chances. Mantenha sempre isso na sua mente. Se for uma prova de concurso, você pode não passar nessa prova, mas você vai passar na próxima prova. Se acontecer algum problema com você na hora da prova, você tem essa chance. Você precisa ter essa noção. E se você não tiver isso, você não vai conseguir se manter tranquilo. Tá certo, é uma prova, é difícil. Meu pai e minha mãe vão brigar, a minha família vai dizer o que de mim, vão dizer que eu sou um vagabundo, eu não estudo, vão dizer que eu perdi muito tempo por nada, vão dizer que pagaram dinheiro, investiram para que eu pudesse estudar e aí eu não fiz nada. Praticamente, essas são as coisas que boa parte dos pais ou dos parentes fazem com você. Mas você precisa entender que a sua vida é sua. Você precisa passar porque você precisa disso para o seu futuro. Então, aqui eu abro espaço para que você pare para pensar naquilo que você está fazendo da sua vida. Porque no momento que você tiver com a sua saúde debilitada, no momento que você tiver com os pensamentos aí a 1000 por hora, quem vai estar passando mal é você. Não vai ser seu familiar que está lá do lado, vai ser você. Então, você precisa ter essa noção de que você precisa ficar tranquilo, independente de qualquer situação. Então, como é que você se organiza para você fazer essa prova sem nervosismo, estando tranquilo? Então, ponto número 1, só para relembrar aqui, organize os assuntos por ordem de dificuldade. Ponto número 2, mantenha-se tranquilo porque a prova ela não vai te fazer mal nenhum. Você precisa ter essa noção, certo? E por último, estude os assuntos e faça resumos deles. Agora, faça os resumos com tempo para isso. Não tente fazer resumo em cima da prova porque você não vai conseguir, ok?